e que eles possam sentir, papai querido, algo diferente, algo sobrenatural, que é o poder de Deus, aleluia, tocando nos corações. Deus querido, Deus amado, quanto àqueles que estão enfermos na carne, receba, papai querido, a cura, ó Deus, do corpo físico, seja externo, seja interno, Pai, que eles venham receber a cura. Se é problema espiritual, papai querido, aleluia, que haja libertação, que esse espírito mal que está tentando contra essas vidas, Pai, tirando a paz, tirando o sossego, que seja nessa noite repreendido em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que esse mal, esse espírito imundo das trevas seja queimado, destruído pelo poder do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ó Deus querido, aleluia, que essas vidas, Pai, venha receber a libertação, aleluia. Venha, Senhor, viver em paz, viver em harmonia, viver alegre, contente, aleluia. Oh Deus querido, Tu és maravilhoso, Pai. Clamamos por misericórdia para com nossas vidas, para com todos quantos aqui estão presentes, Pai. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ó Deus, nós sabemos que o nosso adversário, ele ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Mas o Teu poder é sobre nossas vidas, Pai. O Teu poder é a proteção divina para com nossas vidas, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu glorifico o Teu nome, Pai, nesta noite. E mais eu oro em favor dessas águas que estão aqui no altar, Pai. Eu oro clamando pelo Teu poder sobre essas águas que aqui estão, Pai. Esses copos com água, essas garrafas com água que aqui está, Pai, aleluia. Que o Teu poder venha se manifestar sobre essas águas nesta noite, Pai. Que elas não venham a ser uma água normal, não, mas uma água, ó Deus querido, diferente. Uma água, Pai, a qual nós vamos beber e vai fazer em nós rios e águas vivas sobre o nosso interior. Eu cada vez mais clamo pelo Teu poder sobre essas águas. Eu clamo pela Tua unção sobre essas águas nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu lhe peço e Te agradeço, meu Pai querido. Tudo é para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Palmas para Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são
Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Amém. Palmas para Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Irmãos, como é gostoso, como é maravilhoso nós falarmos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é sobre nós, irmãos. O Espírito Santo de Deus é sobre nós, para que Ele se manifeste em nossas vidas. Vai de nós, depende de nós, de cada um de nós. Amém? Se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus de todo o nosso coração, clamarmos pelo poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, pode ter certeza, Ele se manifestará em nossas vidas de uma forma tremenda, irmãos, a ponto de você não se conter, de tão forte que é a presença poderosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas é muito gostoso, é muito bom. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Eu já tenho experiência disso. Já o Senhor se manifestou sobre a minha vida. Fui selado pelo Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa. É muito bom, é muito gostoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, né? É isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, e prova daquilo que se espera. Aleluia. Eu preciso falar, pensar assim, para mim não falar errado, porque às vezes a gente, né, faz uma confusãozinha aí, mas graças a Deus, irmãos, a fé a gente tem que gerar cada vez mais em nossas vidas. E a fé, irmãos, não vem de nós, é dom de Deus, né? A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. É isso que gera a fé. Nós ouvindo a palavra de Deus, pondo em prática, né, a palavra de Deus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ouvir o círculo de oração, cantando agora nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu, é vivo com o Pai está, porque Ele mais alto, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Palma para Jesus. Aleluia. Ele é sobre todos, sobre todos. Bom, antes de fazer parte das ofertas, vamos ouvir uma saudação também do pastor Edgar, que está sempre aqui com a gente. Louvado seja o nome do Senhor, nos apoiando, né? E tem pregado bastante. E eu tenho
assim, tido a oportunidade de ministrar a palavra, assim, 2 vezes consecutivas até mesmo, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos, os ceifeiros são poucos. Então está eu e o pastor Miguel aqui na quarta-feira, né? Nós fazendo essa parceria, né, pastor? As palmas louvam o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem nos ouve pelas redes sociais, que a paz também chegue até vocês, em nome de Jesus. Deus está presente em todos os lugares, em todos. Mas na casa dele é o lugar onde ele se manifesta. Por quê? Porque é o lugar onde o povo vem com a intenção de invocar, de buscar. O Senhor Jesus disse: aquele que busca, encontra. Casa de Deus é para isso, para a gente buscar a Deus. E é por isso que Deus se manifesta. Deus está em todos os lugares, mas em outros lugares as pessoas não vão invocar o nome do Senhor, não vão buscar a Deus. Tem outro lugar que Deus recomenda também para nós buscarmos a sua face, que é o nosso quarto em nossa casa. O próprio Jesus dá esse conselho para a gente se fechar no nosso quarto e falar com Ele secretamente, dá esse conselho para nós, a ponto da gente se fechar no nosso quarto. Bem antes disso, no livro do profeta Isaías, já estava escrito que a casa de Deus seria chamada casa de oração para todos os povos. Na época de Moisés, quando o tabernáculo foi feito, era no tabernáculo, era no templo que se orava a Deus, que buscava a Deus. O povo não orava. Moisés que falava pelo povo com Deus. E Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. Era assim. Não existia o que existe hoje. A liberdade que o Senhor Jesus nos deu de entrar no nosso quarto e falar com Deus. Ah, pastor, não existia oração? Existia oração. Abel ofereceu o sacrifício por intermédio da oração. Mas o povo em si não orava. Era, Moisés fala por nós, porque eles temeram, irmãos, a voz de Deus. Chegou um momento em que eles queriam ver Deus, queriam sentir a presença de Deus, mas quando isso estava prestes a acontecer, eles tremeram de medo, eles ficaram com medo. Porque a presença de Deus começou a se manifestar com relâmpagos e trovões. E eles fugiram. Então decidiram: Moisés, fala tu por nós. Então Moisés era a pessoa que intercedia. A casa de Deus foi feita casa de oração para todos os povos. Precisa ir na casa de Deus. A pessoa serve a Deus na casa dela mesmo, ela entra no quarto dela e fala com Deus. Isso, irmãos, dá um entender para outras pessoas que elas também podem fazer isso. Mas a pessoa que faz isso, ela não tem uma congregação, não tem um pastor para ligar aqui na terra, para ficar ligado no céu, a menos que ela seja um pastor ou uma pastora. Se for, a igreja começa na casa dela, e aí vai vir 2, 3, 4, 5, a casa dela se torna a casa de oração. Aí ela vai perceber que ela vai ter que separar a casa dela da casa de Deus, é onde ela aloca um local para o povo se reunir lá, e separa a casa dela ou dele do local aonde é consagrada como casa de Deus, casa de oração para todos os povos. Mas fora isso, a pessoa ficar servindo a Deus só em casa, sozinha, ela está desligada, ela está desgarrada do rebanho. Ela precisa de um pastor, porque em Hebreus diz que é o pastor que vai dar conta.
Jesus, quando constituiu Pedro para iniciar a sua igreja, ele disse: quem você ligar na terra, está ligado no céu. Quem você desligar na terra, está desligado no céu. E ele disse muito mais: quem você será perdoado? Para quem você reteu o perdão, esse perdão será retido também lá no céu. Sabia, irmãos? O pastor ele tem essa autoridade. Quando ele perdoa você, Deus quer abençoar de uma forma que nós nem imaginamos. Porém, somos nós que vamos determinar o quanto vamos ser abençoados. É nós que vamos determinar se a bênção na nossa vida é grande ou pequena. Isso depende de nós, não depende de Deus. É isso que eu estou estudando, é isso que eu estou, irmãos, buscando na Bíblia. Veja, Deus disse assim para Abraão: "Se tu uma bênção". Então era Abraão que precisava ser a bênção. Deus deu essa ordem para Abraão: "Se tu uma bênção". E a mesma ordem serve para nós. A Bíblia, o próprio Deus está nos dizendo: seja uma bênção. Agora, que bênção você quer ser? Você quer ser uma grande bênção? Ou você quer ser uma pequena bênção? Porque vai depender de você. E eu aconselho, irmãos, vocês pedir o que vocês querem. Pedir sem limite. Pedir para que o mundo veja a glória de Deus na sua vida. Pedir pensando na glória de Deus, não pensando só em você. Às vezes eu peço, mas eu estou pensando só em mim. Eu quero que Deus cuide de mim, que Deus me dá isso, que Deus me dá aquilo. E eu não preciso de muito. O pouco que Ele me dá eu vou ser grato, porém a glória dele não será vista. Porque Deus, irmãos, só é lembrado por este mundo quando acontece algo grande, extraordinário, impossível. Aí o mundo para focar, o mundo para olhar. Por isso que nós, irmãos, temos que pedir coisas grandes. Deus recomenda, mas depende de nós. Depende de nós. E também da nossa fé. Eu vou usar um pouquinho mais de tempo, pastor. E também da nossa fé. Presta bem atenção. Eu sei que vocês têm fé. Se não tivesse, nós estaríamos aqui. Amém? Só que a bênção que vocês querem é algo grande. E não se conquista com pouca fé. Jesus, quando ele encontrou com os seus discípulos, e os seus discípulos disseram assim: olha, tem um homem que ele trouxe o filho dele aqui. E o filho dele tem ataques epiléticos. O filho dele se manifesta, cai sobre o fogo, cai sobre a água. Mas nós não podemos expulsar esse mal da vida desse jovem. E o Senhor Jesus, irmãos, disse assim: ó geração incrédula, até quando vocês vão sofrer estando eu convosco? O pai do menino estava sofrendo, o menino estava sofrendo, os discípulos sofreram por não poder fazer nada. Quem já se sentiu, irmãos, essa impotência? A pessoa precisa de você, da sua oração, do seu conselho, da sua ajuda, do seu ombro amigo, do seu abraço, mas você não pode fazer nada. A sua oração não é capaz de mudar, a minha oração não é capaz de mudar a vida dela ou dele. Foi o que aconteceu com os discípulos. Não puderam fazer nada por aquele rapaz. Ao ver aquele rapaz sofrendo, ele sofreu também. O pai do menino estava sofrendo, e a multidão, quando via aquele menino também sofrendo, e Jesus disse: ó geração incrédula, até quando vocês vão sofrer estando eu convosco? Jesus vai lá e muda a história. Das mãos de Jesus, nada escapa.
nada que o Senhor Jesus não possa fazer. Ele é o Deus do impossível. Porém, os discípulos chateados perguntou em particular para Jesus: por que nós não podemos expulsar? Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Amém? Eles tinham fé, mas era pouca. O pai do menino tinha fé, mas era pouco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm 100 reais no bolso. 100 reais é dinheiro, é ou não é? Sim ou não? É dinheiro. Vocês têm? Está aí no bolso, sobrou. E vocês precisam comprar uma geladeira. Essa geladeira custa 5 mil reais. Vocês têm 100 reais, vocês têm dinheiro, mas não têm o suficiente. Não têm os 5 mil para comprar a geladeira. Entenderam? Então não dá para comprar. O que você vai fazer? Desistir? Não, você vai ter dois caminhos. Ou abrir um crediário, comprar cartão de crédito, ou guardar mês a mês o dinheiro para você ir lá e comprar à vista. À luz da Bíblia, nós temos que guardar o dinheiro. À luz da Bíblia, nós não teríamos que ir lá e abrir o crediário, pagar a prestação. Biblicamente a gente não pode fazer isso, mas é o que a gente faz. É o nosso jeito. Do jeito de Deus, Deus quer que nós guardamos o dinheiro e vamos lá e negociamos à vista. Mas escolha sua. É pecado, pastor, se eu comprar crediário? Não, não é pecado. Mas é um jeito seu, é um jeito meu, é um jeito nosso. Nossas finanças não contribuem e nós temos pressa. Queremos porque queremos. Às vezes agimos como Esaú: se eu não comer, eu vou morrer. Tem gente que se não comprar o que ela quer, o que ele quer, ele morre. Estou ensinando o meu netinho, porque quando ele quer, ele fica doente, vomita e vai. Não é assim. À luz da Bíblia, nós temos que guardar. Juntou o dinheiro, vai lá e negocia. Você compra até mais barato, à vista, no dinheiro. Ah, mas vai demorar muito. Se eu fizer assim, eu não vou conseguir nunca. E quantos já disseram isso? Não, assim eu não vou comprar nunca. E é tudo falta de pensar. Tudo falta de paciência. A Bíblia diz: na vossa paciência possuí vossas almas. Amém? A fé é a mesma coisa. Você tem aí a sua fé. Eu tenho a minha fé. Mas para aquilo que eu quero de Deus, a minha fé é pouca. Para aquilo que vocês querem de Deus, a fé é pouca. Por isso que o milagre não acontece agora, instantaneamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu compro uma geladeira de 5 mil com 100 reais? Não compro. Ah, mas alguém pode me dar? Pode. O dono da loja pode me dar? Pode. Isso acontece muito. Mas com 100 reais eu não compro uma geladeira de 5 mil. Com uma pequena fé, eu não vou alcançar um milagre grande. A fé dos discípulos não era o suficiente para libertar um menino, ou melhor, uma criança que desde a infância sofria com ataques epiléticos. E o pai sofria, agora já era um rapaz. O pai sofria, todos que conheciam a história sofriam. E Jesus disse: até quando vocês vão sofrer? Estando eu convosco. E essa palavra serve para nós hoje. Irmãos, em algumas áreas eu tenho sofrido, tenho certeza que vocês, em algumas áreas vocês também têm sofrido. E Jesus está com a gente, eu tenho certeza que Ele está com a gente. Nós estamos aqui na casa dele, Ele está aqui, nós estamos com Ele, Ele está conosco. Nós ceiamos, e quando ceiamos, Ele é conosco.
por causa da nossa pequena fé. Agora tem aquela pessoa que está com 100 euros no bolso, precisa comprar geladeira, mas não compra nem a prestação, nem guarda o dinheiro para comprar, ela se conforma em viver sem geladeira. Não tem gente assim? Ela se conforma. E às vezes a nossa fé não é o suficiente para adquirir aquela bênção, a grande bênção, a bênção dos nossos sonhos, aquela que nós tanto pedimos. A nossa fé não é o suficiente. E às vezes a gente se conforma em não querer mais aquela bênção. Porque já oramos tanto, já jejuamos, já pedimos oração para um, para o outro, já fizemos campanha. Não é assim? E aí abrimos mão. Mas não é isso que Deus quer. Jesus disse: batei, e abri-se-vos. Nós temos que bater até a porta abrir. Lucas 8. Jesus nos ensina o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele dá o exemplo daquela viúva que batia a porta da casa de um juiz todos os dias, porque ela precisava que o juiz julgasse a sua causa. E o juiz não queria atender, não queria julgar a causa dela, não queria perder o tempo dele com uma pobre viúva. Às vezes a gente passa por isso, muitas pessoas se sentem tão importantes, mas tão importantes, que não querem perder o tempo delas, por nossa causa. Veja, os médicos, figurões, eles não atendem no INSS, não é assim? Nem no UPA. Na rede pública eles não atendem. É ou não é? E são os melhores médicos. Mas nós que dependemos da rede pública, ele não vai atender nunca. Porém, alguns desses médicos, só eles podem executar algumas cirurgias, podem diagnosticar algumas enfermidades, tem a solução. E nós vamos precisar da boa vontade dele, se quiser que ele nos atende. Ou pagamos particular, temos que dar um jeito, enfim. Assim, irmãos, era aquela pobre viúva. O juiz não queria perder o tempo dela com aquela pobre viúva, mas ela não desistiu. Amém? Se você conhece um médico bom, a consulta dele é caro, mas você sabe que só ele vai dar uma solução, só ele vai dar um diagnóstico preciso. Você tem que fazer que nem aquela viúva. Você tem que consultar com esse médico. E Jesus, irmãos, tem coisas que é só Jesus que faz. Tem coisas que o Senhor Jesus deixou para os médicos fazerem. Algumas curas estão na própria natureza. O rei Ezequias, a doença dele era mortal, mas a cura dele não estava na mão do profeta Isaías. Deus não ia pôr a mão dele, Deus só disse que ele seria curado. Mas Deus usou o profeta Isaías para se utilizar das pastas de figos, para que as feridas mortais do corpo dele fossem curadas. Então veja, a cura de Ezequias estava nas pastas de figo, não estava na mão do profeta. E nem Deus iria se manifestar face a face para curar ele. Pode acontecer? Pode. Como Deus vai fazer o milagre na minha vida? Não importa, o importante é que Ele faça. Amém? Se Ele colocou a solução da minha vida física nas mãos do médico, ou no recurso que as naturezas nos dão, ou se Ele próprio vai fazer a obra, não sei. O importante é que eu preciso viver livre, seja qual for
a forma que eu ficarei livre das minhas enfermidades. Mas Deus em tudo e sobre todos. É o que a Bíblia diz, irmãos. Deus está em tudo. Mas para isso também a gente precisa fé. Porque o homem é falho, o médico, por mais capacitado que ele seja, ele pode falhar. O ser humano, irmãos, está sujeito a falhar. Só Deus não falha. Por isso que mesmo dependendo de médico, mesmo dependendo de outros recursos, temos que manter a fé. E às vezes não temos. Por que não temos? Porque não temos a paciência de guardar a fé. A fé precisa ser guardada. Não é porque o 100 reais que eu tenho no bolso eu não compro geladeira que eu vou jogar esse 100 reais fora. Eu tenho que guardar. Nós temos que guardar a fé. Ou você vai ajudando de 100 em 100 para comprar aquilo que você quer, ou você vai abrir um crediário, ou você vai desistir. Certo? A fé é a mesma coisa. Ou você desiste, ou você apela para a fé de outros. Foi o que o pai do menino fez. O pai do menino não podia fazer nada. Apelou para a fé dos discípulos. A fé dos discípulos era pouca. Nem os discípulos poderiam fazer nada. Então apelaram para Jesus. Jesus teve que abrir um crediário para eles. Porque o Senhor Jesus pergunta para o pai do menino: você crê? Ele diz: eu creio. Aí Jesus diz assim: tudo é possível aos que creem. Aí ele entendeu que ele não cria o suficiente, porque se ele cresce, já teria sido possível a cura do filho dele. É a hora que ele começa a chorar e dizer: Jesus, ajuda na minha incredulidade. Incredulidade, irmãos, é a pessoa que não crê. Ela é incrédula, ela não acredita. Isso é incredulidade. E a gente passa por isso. O que precisamos de Deus, às vezes, é algo tão grande que a gente não acredita que isso pode se tornar realidade. Mas ouvindo falar do poder de Deus, pastor pregar, que Jesus cura, que Jesus faz, e aí a gente ouve um testemunho, ouve outro testemunho, a gente começa a acreditar que Deus é capaz de realizar aquele grande milagre que a gente sonha, que a gente precisa, que a gente tanto quer. Então a gente começa a bater a porta, a gente começa a pedir, mas a nossa fé não é o suficiente. Então a gente fala com o pastor e fala com os outros irmãos, a igreja se reúne, todos começam a orar junto, mas às vezes nem isso é o suficiente, porque todos estavam ali, os discípulos, os hebreus estavam ali, os judeus, e o menino sofrendo. E aí Jesus diz: até quando vocês vão sofrer, estando eu convosco? É isso que tem acontecido. Mas do mesmo jeito que você não desistiu de comprar geladeira, só tem 100 reais, mas você não vai abrir mão. No outro mês você guarda mais 100, e mais 100, e vai trabalhar, e vai fazer uma extra, e vai correr de um lado e de outro, até conseguir. Assim você tem que fazer com a fé. E como é que esse homem tem fé? A palavra de Deus, irmãos, ela é a fonte da fé. A fé vem do ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a ler, a palavra de Deus começa a falar com você e te ensinar. Ela ensina você a ter paciência, ela ensina você a orar, ela ensina você a jejuar, ela ensina você a perdoar. Porque às vezes, irmãos, muitas vezes, nós não recebemos a bênção porque não liberamos perdão. Na oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo: se perdoares as ofensas dos homens,
também o vosso Pai perdoará a vossos. Porque se o Senhor Jesus não perdoar os meus pecados, eu não vou alcançar cura. Paraplégico. Abriram-se o telhado, desceram aquele homem paraplégico, com cama e tudo, na presença de Jesus. Aquele homem só movia o pescoço. E quando Jesus viu aquele homem, ele disse: perdoados estão os teus pecados. O homem não foi lá para ser perdoado, o homem foi lá para ser curado. Às vezes nós não estamos aqui para ser perdoados, nós não queremos o perdão, nós nem sabemos quantos pecados temos. São tantos que nós esquecemos. Tem até o hino que a gente canta, né? Meus pecados foram muito, quantos eu não sei. Mas eles às vezes, irmãos, nos impedem de ser agraciado. Aquele paraplégico estava sendo impedido de viver um milagre por causa dos seus pecados. Se Jesus não perdoasse o pecado dele, não tinha como curá-lo. Por isso, antes de curar, Jesus disse: filho, perdoados estão os seus pecados. E os fariseus, pensando que aquilo era só palavras, que era só uma maneira de Jesus sair daquela situação, começaram a rir e dizer: quem ele pensa que é para perdoar o pecado? E Jesus então diz assim: para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, a ti pedindo, paralítico, levanta e anda. Quando ele levantou, ficou provado para todos ali que Jesus tinha poder de perdoar os pecados. E por ele ter perdoado o pecado, o paraplégico andou. E tudo isso a Bíblia vai ensinando. Às vezes são pequenas coisas que estão escondidas, irmãos, e que estão nos impedindo de alcançar a Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrando. Você vai lendo a Bíblia e você vai aumentando a tua fé. E cada vez que ela aumenta, você guarda. E depois você ouve de novo e vai ouvindo. Enfim, na Bíblia você encontra o diagnóstico perfeito que te cura, que te liberta e que te salva. E cada coisa que você vai aprendendo na Bíblia, você vai adquirindo fé. E quando você enfrenta, seja lá o que for, você sabe exatamente o que fazer. Os profetas de Baal não sabiam o que fazer para pedir fogo do céu. Não sabiam. E os profetas de Baal, muitos deles pertenciam ao povo de Israel. O povo de Israel, uma grande parte desse povo foram devotos a Baal, foram sacerdotes de Baal, foram enganados. Por quê? Porque Jezabel era uma rainha estrangeira, mas casou-se com o rei Acabe. Ela trouxe riqueza do país dela, dinheiro do país dela. Ela uniu o poder dela como rainha com o poder de Acabe. Como a terra estava seca, não chovia, porque o povo tinha afastado-se de Deus, Jezabel começou a abastecer uma boa parte desse povo com os recursos dela, com os recursos estrangeiros. E o povo foi se inclinando a Jezabel. E os números de profetas de Baal foram crescendo. E os números dos profetas de Deus foram diminuindo. Elias começou a olhar, chegou uma hora que ele disse assim: Senhor, só eu fiquei como seu profeta. Deus diz assim: Elias, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram perante Baal, não se curvaram. E Elias permaneceu firme. Porém, irmãos, no dia do grande desafio,
Os profetas de Baal não sabiam o que fazer para que o fogo descesse. Não sabiam o que fazer para que descesse fogo e não sabiam o que fazer para que chovesse. Porém, Elias sabia exatamente o que fazer. Quando chegou a vez dele, quando chegar a sua vez, porque nós estamos sujeitos às enfermidades, às crises financeiras, aos problemas emocionais, sentimentais, familiares, espirituais. Nós estamos sujeitos. Ninguém está livre. A aflição é sobre todos os moradores da terra. Não é porque nós estamos na igreja que não chegará para nós o tempo de chorar. Não é porque estamos na igreja que não chegará para nós o tempo de perca. Esse tempo vai chegar. Porém, quando nós vamos guardando a fé, pelo fato de ir aprendendo o que está na Bíblia, a Bíblia nos ensina. Quando chegar esses momentos, nós vamos saber exatamente o que fazer. Quando chegou a hora, Elias consertou o altar, deixou o altar perfeito, colocou o sacrifício em cima do altar, colocou ali 12 pedras representando tribo por tribo de Israel, com os reis. Depois disso, mandou jogar água. Mas 3 anos e meio sem chover, mal tinha água para beber. E Elias mandou jogar água. Acabe, por ser rei, tinha água de reserva. Os reis são assim, irmãos. Os poderosos são assim. Quando a informação chegar para os pobres, para começar a guardar alimento em casa, para guardar objetos de primeiros socorros, quando essa informação chegar para os pobres, os ricos já estavam sabendo disso, olha, anos antes. Então Acabe tinha água reservada. E Elias falou: tem que jogar água no altar. Então Acabe, o próprio Acabe foi liberando, o rei Acabe foi liberando água, que fosse jogada água sobre o altar. O Acabe dava ordem para que jogasse água. Elias sabia o que fazer, irmãos. Quando chegar a hora ruim, quando chegar o dia mau, se nós aprendemos o suficiente com a palavra de Deus, vamos ter fé para saber como vencer aquela hora, como vencer aquele momento. E Elias, irmãos, a oração dele não durou 30 segundos. A oração dos profetas de Baal começou às 6 horas da manhã e foi até o meio-dia. Eles gritavam, eles chamavam por Baal, eles cortavam o seu corpo com facas, eles derramavam sangue ali e ofereciam para Baal derramar fogo, e não aconteceu nada. Agora Elias consertou o altar, colocou as pedras, colocou o sacrifício, mandou jogar água, e agora ele vai dar. Amém? Quando você aprende com a palavra de Deus, você, antes de orar, você perdoa, você pede perdão, você jejua, você se santifica. Amém, irmãos? Antes de orar, você faz tudo o que é preciso, porque você aprendeu o que você tem que fazer. A Bíblia te ensinou. E conforme você vai aprendendo, você vai perceber que funciona. Amém, irmãos? Por quê? Embora a fé é aquilo que não se vê, mas a fé também, irmãos, uma vez manifestada, ela aparece através da glória de Deus. Por isso que Jesus disse: aquele que crê,
verá a glória de Deus. Fé é o que não se vê, mas aquele que crê verá a glória de Deus. Quando você tem fé, você começa a ver a glória de Deus. Você começa a ver pequenas coisas acontecer na sua vida. Você percebe que a sua vida começa a se encaixar, começa a fazer sentido. Amém? Você começa a receber pequenas coisas, algumas orações são respondidas. E aí você vai se animando e vai querendo aprender mais, aprendendo mais. Você vai estar preparado. Elias sabia exatamente o que fazer, assim como nós temos que saber o que fazer. E muitas vezes não sabemos. Por sermos livres pensadores, pensamos que Deus não quer nos atender, que Deus não nos ama, que Deus isso, que Deus aquilo. E na verdade Deus quer ensinar como chegar até a bênção. Mas a gente não tem paciência, a gente abandona a fé. É aquela pessoa que pega o R$100 que não serve para nada, compra tudo de chocolate, né? Gasta tudo no único dia. Outros, vão beber. É aqueles que a pouca fé que tem, joga fora. Como que é que joga fora? Não vou mais à igreja não. Abandona a igreja, fica ofendido. Mas não, quando você começa a aprender, você sabe o que fazer. Seja qual for o problema, você sabe. Bom, Elias ora 30 segundos e o fogo desce. Amém. Glória a Jesus. Por isso que é importante você ler a Bíblia e entender. Quando não entender, não cruze os braços. Procure entender. Procure um pastor. Amém? E se você perceber que o pastor também não entendeu e não te ajudou em nada, procura outro pastor. Mas não descanse enquanto você não entender. Amém? Entendeu? Você está preparado. O homem, quando entendeu como estabilizava a lâmpada, quando ele entendeu, todas as lâmpadas do mundo inteiro hoje estão estabilizadas, porque ele aprendeu como se faz. Antes disso, Thomas testou inúmeras vezes. Muitas vezes. Alguns chegam a dizer que foi mais de 2.000 vezes. Mas conseguiu estabilizar a lâmpada. Coitado de nós se não tivesse conseguido, mas ele conseguiu, porque foi perseverante. Assim é a fé, você tem que perseverar. Eu tenho que aprender como ser próximo, como receber saúde, como vencer este mal que tem afligido a minha vida há anos. A Bíblia te ensina. E quando é hora de ensinar, que o dia mau chegar, você vai saber exatamente o que fazer. Jesus está em você não precisa sofrer. Veja-nos, quando Jesus ficou aquele mar revolto, seus discípulos lá no meio do mar, prestes a sucumbir, Jesus sabia o que fazer. O que ele fez? Andou sobre o mar. Amém? Quando o barco estava para afundar, Jesus sabia o que fazer. O que ele fez? Mandou o mar se calar, o vento parar. Quando Jesus estava diante do paraplégico, ele sabia exatamente o que fazer. Por isso o paraplégico andou. Quando estava diante do cego, ele sabia exatamente o que fazer. Ele faz o barco, e manda para lá, e manda para cá. E o cego chegou. Amém? Jesus na sua vida, você obtendo fé através da palavra de Deus. Quando chegar essas horas, você saberá exatamente o que fazer. Se faltar o pão, você sabe o que fazer. Amém? Porque Jesus está em você. E o conhecimento que te dá a fé também está em você. Você adquiriu a fé. Por isso que Jesus disse: se tiveres fé, um pequeno grão de mostarda, tirei a este monte, saia daqui, precipita no mar, que isso não será impossível. Porque a fé, ela significa tudo. Sabia disso? A fé significa tudo, nos céus e na terra. O
o dinheiro significa tudo, só na terra. Eclesiastes 10, 19. Na terra, o dinheiro por tudo responde. Na terra, o dinheiro significa tudo. Porém, a fé, ela significa tudo para o céu e sobre a terra. Quem tem fé, tem tudo. E a Bíblia, ela vai te dando esse tudo através do conhecimento. Por isso que o rei Salomão escreveu que o conhecimento vale mais do que a prata e o ouro. Quantas pessoas ricas, mas diante de um câncer, eles se rendem. Diante de uma doença mortal, eles se rendem. Quantos bilionários, principalmente aquele famoso que criou um celular famoso aí, 50 e poucos anos, estava ali, com seus dias contados e lamentando a sua morte. Lamentando a sua morte. Por quê? Porque o seu dinheiro não era o suficiente para curar. A sua prata, o seu ouro não podia curar. Mas se ele tivesse o conhecimento de Deus, conhecimento que a palavra de Deus nos dá, se ele tivesse o conhecimento que a Bíblia nos dá e dá para o mundo inteiro, infelizmente o mundo não se interessa, mas se ele tivesse, ele entenderia que o conhecimento vale mais do que a prata e o ouro. Jesus sabia, irmãos, como reduzir a morte a nada. Jesus sabia como reduzir a paralisia, a dor, o sofrimento a nada. Todo mal ele colocou de alto a baixo. E para consumar, ele desce ao inferno, tira de Satanás a chave da morte e do inferno. E tudo isso Jesus quer nos ensinar. Por isso que ele diz: até quando vocês vão sofrer estando eu convosco? Por isso Jesus disse: aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando a palavra for pregada, aprenda, irmãos, porque Deus está te dando fé, e você vai precisar de fé para mostrar ao seu irmão, à sua irmã, aos seus vizinhos, a quem quer que seja, quão grande é o seu Deus. Amém? Hoje é culto Vinho das Águas. Lembra que Jesus transformou água em vinho, e você pode falar com Jesus: Jesus, o Senhor é o mesmo. O Senhor pode transformar essa água. Me ensina o que eu tenho que fazer, Senhor. Eu quero aprender. Eu não quero desperdiçar essa água. Amém, irmãos? Quantos irmãos vão no Jordão para se batizar no Rio Jordão? Quantos entram no mundo do Rio Jordão? Mas o general Naamã, por ordem do profeta, ele não desperdiçou uma gota de água, porque quando ele entrou no Jordão, ele já sabia exatamente o que fazer. A ordem era mergulhar 7 vezes. Às vezes você pega esse copo com água, você não sabe o que fazer. Você não sabe como usar a fé, você apenas toma essa água. Vai ser beneficiado? Vai. Porque a água, irmãos, ela te beneficia em tudo. A água, irmãos, é responsável de estarmos vivos. Nosso corpo tem mais porcentagem de água do que outra coisa. Então a água vai te beneficiar. Por isso que ela sempre vai ser usada pelos pastores. Foi usada por Jesus. Mas ela pode te dar muito mais que isso. As águas do Jordão deram a cura para o general Naamã. As águas do tanque de Siloé deram a cura para o cego de nascença. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Estas águas podem dar para você muito mais do que ela pode te dar. Mas você precisa da fé. Você precisa aprender a ter fé ouvindo a palavra de Deus.
você for aprendendo, vai guardando. Vai guardando. Vai chegar uma hora que você vai ter fé o suficiente. Como Jó. Agora, Senhor, os meus olhos te veem. Amém? Agora os meus olhos te veem. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu falei coisas que não devia. Eu até amaldiçoei o dia que eu nasci. Mas Jó, por ser fiel, seja fiel. E ser fiel não pode se basear naquilo que Deus nos dá. Porque essa foi a proposta de Satanás. Ele só é fiel porque o Senhor deu tudo para ele. A nossa fé, irmãos, não pode estar baseada no que Jesus nos dá, no que Ele fez. Porque se estiver baseada no que Ele dá, no que Ele fez, no dia que Ele não nos der, no dia que Ele não fazer, nós abandonamos Ele. Amém? Então é uma fé, irmãos, incompleta. Incompleta. Veja, um casal, vou usar esse exemplo. Às vezes a utilidade de um cônjuge acaba, o cônjuge não tem mais utilidade para nada. Quantos cônjuges estão acamados? Não é útil para nada, mas a esposa está ali. Amém? Cuidando. Não é porque ele não serve mais como marido que ela vai abandonar. Não é assim? Se ela abandonar, ela não será vista como esposa. Ou se ele abandonar, não será visto como esposo. Então, às vezes, quando não temos mais intimidade para alguém, as pessoas nos descartam. Às vezes eu sou descartado como pastor. As ovelhas encontram um pastor melhor. E tem muitos. Né? Mas às vezes aquele pastor que é melhor não pagou o preço que eu paguei. Amém? Não fez o trabalho que eu fiz. Por isso que eu não quero, irmãos, colher frutos de outras igrejas. Eu não quero tirar nenhum membro de uma outra igreja e trazer aqui. Eu quero ganhar almas. Amém? Pessoas que ainda não estão ganhando. Pessoas que ainda não estão ganhando e assim estão indo, né, irmãos? Usurpando a sua pregação. Mas é assim que funciona, irmãos. Deus cada dia te ensina. Pergunta para Deus o que você tem que fazer. E Deus vai te mostrar. Deus mostrou para Gideão como venceu os medianitas. Deus mostrou para Davi como venceu o gigante Golias. Deus revelou. Deus mostra. Mas às vezes a nossa ansiedade é tanta, o foco nosso é tanto em nós, que nós ignoramos a Deus. Nós queremos a cura e não pensamos em mais nada. E por não termos a cura, blasfemamos, pensamos coisas que não deviam. E Satanás se aproveita disso. Entra no coração dos amigos, os amigos falam que você está em pecado, alguma coisa você fez, está pagando preço, isso e mais aquilo. Por quê? Porque nós estamos focados só na gente. Quando Jó tirou os olhos dele da lepra, ele continuava leproso, mas ele tirou os olhos dele da lepra, da falta de dinheiro, da acusação dos amigos, porque agora ele tinha aprendido o suficiente. A palavra de Deus é lâmpada, é luz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. O conhecimento se completou. Jó aprendeu o que ele precisava aprender, então ele não estava mais preocupado com ela, nem com a falta de dinheiro, nem com a solidão, não estava mais preocupado com nada. E ele começou a dizer: Senhor, me perdoa por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz. O Senhor é Deus, e os seus pensamentos não podem ser impedidos.
falar para Israel através de Jeremias: o meu pensamento a respeito de vós é de bem, é de paz. Mas Israel inteiro pensava que Deus queria o mal deles. Jó pensou que alguma coisa ele estava devendo para estar passando o que ele passou. Mas Jó entendeu, irmãos, que os pensamentos de Deus não podiam ser impedidos e que o pensamento de Deus a respeito dele era perfeito. Diz a Bíblia que a vontade de Deus é perfeita, é agradável, é boa. A vontade de Deus sobre mim, irmãos, é magnífica, é maravilhosa, é perfeita. O dia que eu entender isso, aleluia, que Deus não quer o sofrimento, assim como Jesus disse: até quando vocês vão sofrer, estando eu convosco? Que Deus não quer a lágrima por perder isso ou aquilo, que Deus não quer o lamento, que Deus só quer que nós olhemos para Ele e glorificamos Ele por aquilo que Ele é, porque Ele quer o bem de cada um. O dia que nós entendermos isso, vamos fazer como Jó. Oh meu Deus, e eu aqui preocupado com estas coisas, preocupado com meta, com isso, com aquilo. Oh meu Deus, me perdoa. Nem os seus pensamentos podem ser impedidos. Tu és um Deus magnífico. E Jó então esquece dele. Irmãos, não tem crédito para os seus problemas, não. Não dê esse poder para Satanás. Quem está me entendendo, diga amém. Chora não. A viúva estava chorando porque estava enterrando seu único filho. Jesus disse: não chora. É como se Jesus dissesse: não tem crédito para a morte. Amém? Mas nós temos muito crédito para a nossa dor, para a falta de dinheiro, para o que nós estamos passando. E Jesus está dizendo: olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. E Jesus querendo chamar a nossa atenção. E a palavra é pregada, mas a dor não deixa nós ouvir. A palavra é pregada, mas a preocupação, mas a opressão. Sangue em nome de Jesus, vamos começar a aprender. Jesus vai nos ensinando. E quando Jó diz: Deus, nem os seus pensamentos podem ser impedidos, ninguém pode impedir. E a palavra de Deus fala: operando Deus, quem impedirá? Então Jó começa a glorificar e Jó começa a orar pelos seus amigos. Não é porque os seus amigos precisavam mais que ele. Não, seus amigos não estavam leprosos, seus amigos não estavam falindo, seus amigos não estavam sofrendo. Mas Jó, por que Jó estava orando por eles? Porque eles ainda não conheciam Deus como Jó estava conhecendo. Amém, irmãos? Eles têm dinheiro, eles têm saúde, a esposa deles está do lado deles, mas eles não conhecem Deus ainda. E assim como aconteceu comigo, pode acontecer com ele. Um dia eu estava saudável e amanheci leproso. Um dia eu tinha tudo e no outro dia eu não tinha nada. Pode acontecer com eles. Eles podem passar pelo que eu passei, por esse sofrimento todo. Eles não vão aguentar o que eu aguentei. Não vão. Então vamos começar a orar por eles. Porque eles não conheciam Deus como Jó acabaram de conhecer. Jó diz: agora os meus olhos te veem. E começa a orar por seus amigos, porque os olhos dos seus amigos ainda não tinham visto Deus como é preciso ver. Jó disse: antes eu conheci o Senhor por ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É isso, irmãos, é isso que precisa acontecer. Nós precisamos ver Deus na nossa vida. Ele está, mas nós precisamos ver. E conforme vamos aprendendo, conforme vamos colhendo o conhecimento através da palavra de Deus, nós vamos obtendo fé. E a fé, acabei de dizer, significa tudo nos céus e na terra. A fé move os céus. A fé traz fogo do céu quando você precisar de fogo. A fé traz chuva do céu quando você precisar de chuva. A fé traz bênção do céu para a sua vida. Amém, Jesus? E tudo isso está na Bíblia Sagrada. Ela vai nos dando conhecimento por conhecimento. Ela vai nos ensinando e a gente vai guardando. É aquela pessoa que teve paciência de guardar R$100
real todo mês. Agora ela está com 5 mil reais. Ela vai comprar a geladeira, né? E ela vai feliz. O vendedor olha, vai abrir o crediário, né? O vendedor começa a duvidar dela, mas ela está feliz, ela está com o dinheiro na mão, né? Meu cunhado foi comprar um carro, o vendedor olhou para ele de chinela havaiana. Foi comprar carro de chinela havaiana. E o vendedor falou assim: vamos fazer a ficha para ver se a ficha passa. Ele falou: não, eu vou pagar a vista, eu vou pagar no dinheiro. O vendedor olhou para ele: no dinheiro. Você vai sacar do banco? Ele falou: não, o dinheiro está aqui nessa cola. Amém? O vendedor olhou e falou: mas você está com tudo esse dinheiro, você tem coragem de estar com esse dinheiro na mão? Quer dizer, o vendedor estava já se estremecendo, ele ali falou: vou pagar dinheiro. Quando você tem fé, você fala: é hoje. Amém? Glória a Deus. Elias olha para Acabe e diz: pode correr, corre. Corre porque você vai se molhar. Elias já tinha provado para Acabe que Deus era o verdadeiro Deus quando desceu fogo. Mas não era de fogo que a nação precisava, era de chuva. Mas Elias diz: corre para casa, antes que a chuva te apanhe, porque eu estou escutando o ruído de uma grande chuva. Irmãos, a sua fé faz você ouvir a bênção chegando, a sua fé faz você ver a bênção chegando, a sua fé coloca você de pé diante da enfermidade, diante das lágrimas. A tua fé não te deixa estremecer. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. A sua fé, irmãos, faz com que você enfrenta gigante, não faz com que você anda sobre o mar. A fé é incrível e esse mundo se rende diante da fé. Médico se rende diante da fé, porque ele já disse que não tinha cura, ele já falou para a família que não tinha vida, e de repente a fé traz de volta algo perfeito. Então Deus está querendo nos oferecer a fé. O que é a fé? Ele quer que nós acreditamos nele. Isso é fé. Faça isso em nome de Jesus. Pega essa água hoje e diz: Deus, eu preciso aprender a usar essa água. E quarta-feira que vem faz a mesma coisa. Amém? Deus, de quarta para cá eu não aprendi nada. O Senhor não me mostrou nada, eu não entendi nada. Bata na porta de novo. E vai batendo: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? É água do teu altar, ela me oferece vida, mas ela tem muito mais que isso para mim, porque a tua palavra diz que tem. E batendo, se você vai aprender. Lembrando a nunca focar na vida, a nunca focar na dor, a nunca focar na perda. É olhar para cima. Deus está doendo, mas eu te glorifico. Amém? Está faltando tudo, mas tu és Deus. Aleluia, Jesus. E tem gente assistindo que está faltando tudo, está doendo muito, você perdeu tudo, a vida virou de alto para baixo, em pouco tempo o povo está assistindo, e você ali. Você sabe que esse povo que hoje está te vendo embaixo, eles te verão por cima. Quando você tem fé, busque a fé, guarde a fé, pegue esse copo com água e saiba que Deus tem muito mais do que apenas água para te oferecer. Saiba disso. Deixa lá eu deixo a minha água no lugar onde eu possa ver, e eu olho para aquela água, e cada vez que eu olho para a água eu começo a falar com Jesus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que eu vou receber através dela? Amém? E eu percebo, irmãos, que através da minha paciência eu estou quase chegando lá. Chegando aonde, pastor? No Salmo 40.
Ele me tirou de um lago horrível, de uma situação horrível, colocou os meus pés sobre rocha, e um novo cântico em minha boca, uma nova história. Eu não estou vivendo isso, mas eu estou vendo isso. Amém? Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, não vou abrir mão do meu Deus. Eu vejo o meu Deus maior do que a fornalha, eu vejo o meu Deus maior que a cova dos leões, eu vejo o meu Deus maior do que o gigante. Eu creio naquela palavra: maior é o que está em nós. Palmas para Jesus, bem amém. Glória a Deus. Quem tomou posse da palavra? Aleluia, glória a Deus. Todos tomaram posse, isso é importante, viu? Deus, ele age de uma forma tremenda em nossas vidas. O trabalhar é de Deus. Amém? Irmão, nesse momento nós vamos fazer a parte das ofertas. Vamos fazer tudo junto, né? Os irmãos vão sair daí do seu lugar, com o coração alegre e contente. Vai colocar a oferta e já pegar a sua água, acreditando no poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Enquanto isso, eu vou cantando e vamos tomar posse da bênção de Deus. Amém? Eu estou lembrando aqui de uma vez no Maracanã. Estávamos num culto e o trabalhar de Deus na nossa vida é impressionante. E no ministério anterior tinha pessoa escalada para ministrar a palavra naquela noite, né? Mas o trabalhar, irmãos, é de Deus. O pastor, o próprio pastor falou para mim que eu não acredito que Deus é espírito canção. Eu falei: não, pastor, Deus usa quem Ele quer. Eu posso estar aqui escalado para ministrar a palavra, mas Deus pode usar outro para ministrar a palavra. Então a gente tem que respeitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então faça isso. Você vai sair do lugar, vai colocar a oferta no altar e vai pegar já a sua água. Amém? Enquanto isso eu vou cantando e adorando ao Senhor. E a mensagem aqui, irmãos, está depositada, está em depósito. Procuro o Senhor, dê-me a voz que eu
horizonte além e mostrar todo vale flor. Eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Minha sombra na noite, eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Se coloque em pé, irmãos, já estou em pé. Glória a Deus, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradeço, ó Deus, pela tua presença aqui neste lugar, em cada um dos nossos corações. Te agradeço, ó Deus, pela palavra, pela mensagem, Pai, aleluia. E o teu Espírito Santo tem falado conosco nesta noite, com tua igreja, Pai. Meu Deus, aleluia. Obrigado pelas grandes bênçãos e vitórias da parte de Deus para conosco, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o teu amado Filho, nosso Salvador, eu abençoo a todos quanto aqui estão presentes, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu abençoo a todos aqueles que estão, Papai querido, aleluia, pelas redes sociais, ó Deus, participando deste culto, dessa maravilha da tua palavra nesta noite, Pai. Eu abençoo todos em o nome do Senhor Jesus, Pai. E tudo é para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos digam amém. O em paz do Senhor vos acompanhe.